Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Trilhas da História, um podcast do projeto de extensão do curso de História da UEA em Tefé. Você pode acessar os episódios no YouTube, Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcast. Você já sabe, tudo na palma da sua mão, é muito simples, é só digitar Trilhas da História, se inscrever, seguir o nosso podcast, compartilhar com outras pessoas. Esse projeto está crescendo bastante, está chegando em lugares onde a gente nem imaginava e o nosso principal objetivo é levar o conhecimento histórico à população comum, à extensão, por assim dizer, da universidade, nas entrevistas, por meio dos convidados que aqui participam. Eu sou o professor Daniel Lima, professor do Colegiado de História do Centro de Estudos Superiores da UEA em Tefé, e juntamente com o meu colega Luciano Teles e uma equipe aqui de alunos primorosos, nós realizamos esse projeto. No episódio de hoje, o Trilhas abre espaço para um tema central para compreender o Brasil de ontem e de hoje. Hoje, 20 de novembro de 2025, o nosso episódio tem por tema Consciência Negra. O que realmente significa? Mais do que uma data no calendário, vamos falar de memória, luta, direitos e da disputa por narrativas sobre o povo negro no país. Nossa convidada é a Luciana Silva, pesquisadora e militante do movimento negro em Manaus. Ao longo dessa conversa, vamos percorrer a trajetória do povo negro no país, suas principais lutas e conquistas, conectando esse percurso à realidade amazonense. Temas como racismo, intolerância religiosa e outras questões mais. Como fortalecer a consciência negra hoje e contribuir para uma sociedade mais justa? É o que a gente reflete inicialmente. Fica com a gente, o episódio está imperdível. Eu vou já chamar a nossa convidada para dar um oi, mas antes eu gostaria de apresentá-la. Aqui em linhas gerais, a nossa convidada Luciana Silva é jornalista e advogada, especialista em africanidades e cultura afro-brasileira e mestra em Direito. É analista da Assembleia Legislativa do Amazonas. Tem publicado artigos acerca dos povos quilombolas e integra o GECID. Não sei se eu falei direito, daqui a pouquinho ela vai até falar mais para a gente, mas é o grupo de estudos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Professora Luciana, seja muito bem-vinda ao podcast Trilhas da História. Oi, Daniel, obrigada pelo convite. Você falou certo, assim, GECID. Eu faço parte desse grupo desde a época da pandemia, né, mas na verdade ele é um grupo que existe já há 16 anos. Né, ele começou na Universidade Federal do Amazonas. Bom, foi passando o tempo, passou por outras faculdades, e hoje nós somos um coletivo de professores da área do direito, todos apaixonados pela questão dos direitos humanos, né, em específico os casos que integram o sistema interamericano. E a gente promove eram 2 cursos ao longo do ano, né? Esse ano em específico ficou sendo apenas um, e algumas oficinas também. Assim, é um projeto que eu gosto muito, apesar de que esse ano eu fiquei um pouquinho afastada dele, mas cheguei, né, a dar aula para os alunos. É sempre uma troca muito prazerosa. E estou feliz de estar aqui com vocês, né, um tema caro para mim, e eu gosto muito do curso de História, acho que eu já te falei isso. Então, acredito que vai ser muito legal aqui o nosso bate-papo. Muito bom, minha querida. Mais uma vez, você é muito bem-vinda, a gente fica muito feliz em te ter aqui nesse tempo. Conheci Luciana em 2023, ali de 2022 para 2023. Participei de um podcast que ela apresentava na época, na revista Cenário. Foi uma oportunidade muito rica de a gente compartilhar ali um pouco sobre aquela dimensão, né, Luciana, sobre a questão da política na religião, a religião na política. E guardo com muito carinho aquele momento que a gente conversou. Vamos começar então o nosso primeiro bloco de perguntas. Mas antes, olha, eu queria só lembrar, interaja conosco, mande aí o seu comentário, a sua pergunta na plataforma aí, no YouTube, nas plataformas às quais você estiver ouvindo o podcast Trilha da História.
os nossos convidados sempre têm sido gentis em dar um feedback depois, responder. Eu tenho certeza que Luciana fará isso se precisar. Vamos então ao nosso primeiro bloco de perguntas. Luciana, para a gente começar, fale um pouco para a gente da sua trajetória de vida. A gente quer conhecer um pouco mais de você aqui nesse programa, de suas pesquisas, mas principalmente como tem sido o seu envolvimento no movimento negro em Manaus. Bom, eu sou nascida em Manaus, sou uma caboquinha, sou da terra. Apesar de muita gente achar que não, né? Porque quando vem meu fenótipo, acham que eu sou do Rio de Janeiro, que eu sou da Bahia, justamente por conta desse apagamento, né, da história da população negra aqui no Amazonas. As pessoas costumam achar que não existem negros aqui, o que não é verdade, né? O censo ele comprova isso. Nós somos uma população majoritariamente negra, né? Aí, incluindo os pretos, que seria o meu caso, e os pardos. Que mais? Bom, eu venho de uma comunidade quilombola situada em Manaus, por parte da minha família paterna, né? Meu avô, ele nasceu, na verdade, num quilombo também, no interior do Maranhão, aí veio aqui para Manaus, e aqui passou a morar no bairro da Praça 14, que é onde está situado, né, o quilombo urbano do Barranco de São Benedito. Meus pais, quando casaram, foram morar lá, e foi o tempo que surgiu um conjunto habitacional, né, para quem não é daqui de Manaus, na Zona Norte, assim, é um dos maiores bairros aqui da cidade, né, da capital. É uma área que muita gente não queria nem morar lá, porque na época era considerado muito distante, né, uma área periférica. Cresci lá, enfim. Tenho minha formação, né, em jornalismo, que foi a primeira, feita na UFAM. Na verdade, eu entrei ainda... eu sempre brinco com isso, foi o último vestibular da UA, no século passado ainda. Mas assim, eu era muito novinha, né, quando eu passei no vestibular. Interessante. E não é para justificar, né? e depois de um bom tempo já, depois de formada em jornalismo, né, eu atuei em alguns grandes jornais aqui da capital, também fiz muita assessoria de imprensa, principalmente para parlamentares, porque no jornalismo a minha área de atuação, assim, na maior parte do tempo foi na área de política, né, uma área que eu gosto muito, e talvez até por isso, né, eu tenha feito um concurso para uma casa legislativa, porque eu já estava bem acostumada a fazer a cobertura, né, nesses ambientes. E depois que eu já tinha virado servidora pública, enfim, surgiu a oportunidade de fazer o curso de Direito, que foi uma paixão que surgiu, né, depois, quando eu estava estudando para passar em concurso. E acabou sendo no direito que eu acabei seguindo para essa parte mais acadêmica, de pesquisa, né? No jornalismo eu não tive muita oportunidade nesse campo. Fui mais ali jornalista do batente mesmo, de redação. E aí acabei fazendo o mestrado, né? Assim, tenho outras especializações, direitos humanos, né? Questão de direito civil, processo civil, criminologia, enfim, algumas outras no campo do direito. Mas como eu falei para vocês, que eu gosto muito mesmo é a questão dos direitos humanos, né? Essa parte principalmente do direito à educação, porque eu realmente acredito nesse poder transformador da educação, e isso tem muito a ver com a história do meu povo também, história de família, né? A gente vai conversar isso um pouquinho mais para frente, as dificuldades para a população negra acessar, né, a escola, o ensino formal. E aí surgiu a oportunidade, né, da primeira turma de mestrado em Constitucionalismo e Direitos na Amazônia, da UFAM, e eu tive aí a oportunidade de fazer parte, né, dessa primeira turma do mestrado, e estou esperando aí o doutorado. Já andei assim meio que namorando os doutorados, né, do curso de História, de Antropologia, Educação, porque são áreas que eu gosto muito, né? Eu tenho Será muito bem-vinda para a história. Eu gosto muito dessa questão de aprender, né, diferentes ciências. Eu acho que isso enriquece muito a vida mesmo. Acho que a nossa vida, ela já é plural, né? Se a gente for prestar atenção na própria natureza, enfim, a gente está imerso nessa pluralidade. Aí por que não explorar isso também no campo, né,
do ensino, campo acadêmico, enfim, eu gosto bastante. E eu acho que é isso, amigo. Assim, sim, você me perguntou da questão dos movimentos, né? Isso, como tem sido, né, o seu envolvimento nessa atuação mais pública atualmente em Manaus, no movimento negro? Pois é, assim, eu demorei muito, né, a me envolver com a causa. Eu acho que isso muito por essa dedicação à questão dos estudos, trabalho, né? Trabalho em redação é muito extenuante, você sabe a hora que entra, mas não sabe a hora que sai. Então eu demorei muito a participar, né? Tanto dos movimentos sociais, como também da minha inserção em partido político. Eu tive uma passagem, né? Hoje me filiei também a um novo partido, né? Também de esquerda. Mas muito nessa vontade, não de me candidatar, mas de contribuir para projetos, sabe? Acho que é isso, assim, a vontade realmente de ter essa participação, de contribuir para a melhoria da sociedade, né? Deixar ali a minha parte de contribuição. Eu sempre digo assim que como eu não tenho filhos, né? Eu acho que o que eu vou poder deixar para esse mundo, se eu não adotar, né? Uma criança, enfim... vai ser o que eu escrevo, né? O que eu já escrevi, o que eu pretendo escrever ainda ao longo da vida. E essas ações, né? Essas tentativas de contribuir para uma sociedade mais igualitária. E aí eu participo, né? Mais assim, do movimento das religiões de matriz africana, né? Eu sou uma pessoa de terreiro, de axé. Mas não me limito só a isso, né? Aí tem a questão das interseccionalidades, eu acabo contribuindo para o movimento de mulheres negras, até porque é isso, né? A gente fala muito que é o movimento negro, mas são os movimentos negros, né? Porque o movimento é plural também, então eu acabo participando, né? E aí tem essa questão quilombola. Apesar de eu não ser uma pessoa LGBT, mas tenho muitos amigos desde criança que são LGBTs, então eu acabo, sempre que é necessário, tiro a dúvida de alguém, né? Apoio da maneira que posso, até porque gosto muito de ler também sobre a questão de sexualidade, de gênero, é um assunto que também me interessa, já participei de grupos de estudo sobre isso, então eu acabo me envolvendo. E aí vão surgindo os convites, né? Essas trocas são muito legais, assim, em movimentos sociais. Recentemente eu pude participar com um coletivo que trabalha com a população de rua, né? Tive um bate-papo com elas, na verdade, porque são mulheres. E que, na verdade, está tudo integrado, né? Porque a maior parte da população de rua é uma população negra, então... assim, as coisas acabam que vão casando, né? Estão interligadas de alguma forma. E assim, apenas um comentário, Luciana. É difícil haver qualquer tipo de atuação nessa dimensão mais pública com os movimentos negros e não se engajar politicamente, né? No sentido estrito do que isso significa. Eu acho que os movimentos em si, historicamente, se afirmaram quando ocuparam esses espaços mesmo, não tem outro caminho, né? Não tem como a gente ficar em um campo abstrato, às vezes de discussão, semântica, se não houver esse engajamento que você demonstra na sua trajetória. Eu queria te fazer um apelo aqui, né? Só lembrar, né, que aqui nós estamos no ambiente de um programa, de um podcast que se vincula ao curso de História, mas você definiu muito bem, a vida é plural, né? A interdisciplinaridade que perpassa todas as áreas e ainda mais o campo do direito e do jornalismo, historicamente, são áreas que se entrecruzam muito, né, com a história. Fica aí, quem sabe, aí, né, uma ideia, um insight aqui nessa conversa que nós tivemos, de você em breve já fazer aí um diálogo mais profundo de pesquisa histórica, né, também aliada aos campos epistemológicos que você possui, né, tanto da área jornalística quanto do direito. Eu gosto, é algo que eu ainda pretendo fazer aí até o dia que
né, tiver que retornar pro Orum, porque um dia a gente vai, mas eu espero que ainda demore bastante e que eu ainda possa, né, curtir um pouquinho essas coisas que eu gosto, porque realmente, assim, eu gosto mesmo da questão do estudo e de ensinar, né, mas assim, eu acho que ensinar bem naquela perspectiva freiriana mesmo, sabe, essa coisa da troca. Ontem eu tive a oportunidade de participar de um bate-papo com o pessoal do curso de Ciências Sociais. Ó, que legal. E é muito isso, eu gosto dessas rodas de conversa, né? É, é muito bacana. E tá em comunidades também, eu acho que é muito legal. E principalmente quando são, assim. Geralmente me colocam para conversar com adultos, né? Mas eu gosto muito dessa troca com adolescente e criança. Porque eles estão ainda ali, né, naquela informação, tem toda uma possibilidade, então. Assim, eu gosto de ver o modo como eles enxergam a vida, né? A gente vai ficando mais velho, às vezes vai ficando um pouco mais fechado, né? E eles não, daquela fase de descobertas. E é muito legal, assim, essas trocas. Para além dos espaços formais, né? Porque quando você conversa com crianças e adolescentes, você também interage nessa perspectiva de visão de mundo, né? Como elas se enxergam. Olha, Luciana, a gente vai aprofundar um pouco mais então a nossa conversa. Já estava puxando aqui a sardinha para a história, né? Mas eu tenho certeza que a partir dos conhecimentos que você empreendeu na sua jornada, essa pergunta aqui você vai conseguir traduzir muito bem para o nosso ouvinte, né? As pessoas que estão nos ouvindo e que em determinado momento não compreendem muito bem essa situação que a gente está aqui convergindo. A história demonstra, apesar dos negacionismos do tempo presente, especialmente nas redes, né, que a escravidão negra deixou marcas profundas no Brasil e em sua estrutura de país, né? Faz assim pra gente, Luciana, um resumo para o nosso ouvinte de como tem sido a trajetória do povo negro desde a da abolição, suas principais lutas aí na história, as conquistas no pós-abolição, pra gente fazer um retrospecto. Tá bom, sabe que é difícil, né? Muita coisa. Mas a gente tenta. Uma síntese. Não, mas é brincadeira, né? Bora lá. Bom, você me fala primeiro da questão das marcas deixadas, né? Todas assim, os desafios sociais do Brasil, né? As desigualdades sociais, se você parar para analisar, elas têm como fundo de pano ali esse passado escravocrata do nosso país, né? E assim, esses resquícios que ficaram, né? Que é a questão do racismo, né? Porque assim, pra gente, né, iniciar assim, a nossa conversa, o racismo ele tá baseado em relações de poder. E ele tem essa capacidade de se reinventando com o passar do tempo, né? A gente, começou lá no tempo da colônia, né? Passou pelo Império, pela República e continua existindo, né? Não deixou de existir. Para você ver, ele foi se moldando, né, a esses novos momentos do nosso país. E isso tá relacionado a essa questão do poder e de um grupo, né, que historicamente quer manter seus privilégios, e para manter esses privilégios ele precisa, né, subjugar ali esse outro grupo, né? E assim, isso é feito por meio dessas estruturas que você citou. Por isso que existe, né, esse conceito do racismo estrutural. Porque o que dá essa sustentação para esse racismo? O direito é um desses instrumentos, né? A forma como as leis são formuladas. A gente já teve momentos em que existia leis discriminatórias, uma discriminação direta, né, que estava ali muito claro que existia uma segregação, que é o caso da educação, como eu estava citando, né? A gente existiram decretos que proibiam, né, que pessoas negras escravizadas tivessem acesso à educação formal. Então era uma discriminação que estava na lei, né, estava específica.
Mas existem outras, que é discriminação indireta, que às vezes parece que é algo muito neutro, que abrange a todos, mas que na verdade ali no seu bojo, né, no seu interior, nas entrelinhas, ela traz certos itens que fazem com que determinados grupos, esses grupos subalternizados, eles tenham dificuldade de acessar determinados direitos, né? Isso daí é bem presente. E assim, a abolição, ela na verdade é uma abolição inacabada, né? A Lei Áurea, ela é essa lei que é muito sucinta, né? Com apenas ali um parágrafo e cumpra-se, né? E não teve nenhum tipo de política pública voltada para aquela população. Muito pelo contrário, antes da Lei Áurea, já teve ali algumas legislações, né, que já foram dificultando, porque assim, a libertação, ela não vem de uma hora para outra, né? Ela vem através de um processo muito de forças externas, né? A Inglaterra estava ali muito presente, precisava de mercado consumidor, então o Brasil foi dando um jeitinho, né? Aquelas leis ali, lei para inglês ver, sexagenário, ventre livre, no fundo elas sempre tinham alguma coisa que impedia, na verdade, que a população negra fosse livre de fato. A gente teve também ali a lei de terras, né, que também dificultou o acesso das pessoas, mesmo aquelas que já estavam livres, de ter acesso à terra. Quando vem a Lei Áurea, logo em seguida a gente tem o Código Penal, o primeiro Código Penal, né, que aí vai criminalizar, vai ter o crime de vadiagem. E aí quem era a população que estava nas ruas buscando ali subempregos, né, formas de sobreviver, de ter o mínimo necessário para sobrevivência. Nada por acaso, e por conta, né, do racismo, não conseguia empregos formais, né? Então aquelas pessoas estavam pelas ruas, não tinham onde morar, foram surgindo ali os guetos, né, as favelas, os cortiços. O que mais? Muitos nem deixaram, né, viraram ali pessoas agregadas, né, aos seus antigos senhores, porque não tinham condições de sair dali, daqueles locais, por conta de toda essa dificuldade. E aí essas pessoas eram analfabetas em sua grande maioria. Aí quando você fala da importância dos movimentos sociais para a conquista de direitos, existiu, e eu trago até isso na minha dissertação, alguns exemplos de iniciativas negras, né, de escolas onde eram de pessoas negras que conseguiam de alguma forma ter sido alfabetizadas. Então elas compartilhavam isso com crianças e adolescentes, né, principalmente, para que essas pessoas pudessem ter ali a ascensão social. A educação sempre foi, né, visto como o principal instrumento para a população negra, como instrumento de ascensão social. Né, isso nos clubes negros a gente verifica muito, na imprensa negra a gente vê isso, né, esse incentivo à educação. A Frente Negra Brasileira, né, que foi aí um partido que já não existe mais, mas que eu estava lendo recente, que se tem uma ideia, né, de retomar essa ideia da Frente Negra. Então, assim, todas essas dificuldades que foram se formando, né, elas repercutem até hoje. Né, o Brasil ele teve todo um projeto de branqueamento de sua população ali no final do século XIX. Né? Existiam estudos, assim, tinha todo um movimento da academia com teorias racistas, né? E o país ele se baseia nisso, achando que era necessário embranquecer a população para que o Brasil fosse um país desenvolvido. Então daí vem essa imigração, né, europeia também. E por mais que eles tenham vindo também muitos em uma situação ruim, mas eles muitas vezes tiveram acesso à terra, né, ao mínimo, que não foi ao mesmo caso da população que veio sequestrada e escravizada de África. Acredito que foi uma excelente síntese, né? Que são décadas e décadas de avaliação. Acho que uma parte importante que precisa ser enfatizada, né? É um pós-abolição que nunca terminou. Porque as condições, como ela bem definiu, você que nos ouve, elas estão sendo colocadas, não é por acaso, né? Todo esse atrapalho jurídico, todo esse tipo de entrave para que a população negra
continuasse escravizada em outros termos, por assim dizer, não mais na senzala, não mais na corrente, mas na sua condição humana, na sua integralidade humana, que não é só corpo, né? Não é só corpo, é dignidade econômica, é dignidade social, política, cultural, religiosa, tudo aquilo que envolve essa complexidade que nos torna seres humanos. Eu acho que é muito importante essa síntese, para que a gente possa dissipar de uma vez por todas, ou pelo menos contribuir, né, com esse relato, a desinformação de pessoas que não conseguem refletir o fluxo da história, o quanto isso pesa ainda na estrutura de país e de sociedade que vivemos hoje. Muito obrigado, Luciana. Eu, como historiador, fiquei agraciado aí pela sua memória, né? Inclusive, você viu na resposta da Luciana a citação das leis, a sequência de leis que existiram, né? Imagina, o Brasil republicano que está pregando eugenia, que está dizendo temos que apagar a maldição negra neste país com telas daquela da maldição de Can, né? De Can. Em que no último lance da imagem a criança está perfeitamente branca. E isso foi algo muito forte nesse país, né? De que essa conjuntura toda desenvolvendo estruturalmente o país, segregando, e é impossível um povo que vive assim por 300, 400 anos entrar na sociedade do século XXI em posição de igualdade, ou melhor dizendo, Luciana, de equidade, né? Das mesmas oportunidades. Aí a gente consegue, nesse momento desse programa, conscientizar você que nos ouve, compartilhar isso para os seus familiares, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, seus colegas na escola, para que isso não seja uma pauta efetivamente ou prioritariamente partidária, mas, sobretudo, uma pauta humana, daquilo que nos concerne enquanto país. Luciana, eu acho que a gente termina bem esse nosso primeiro bloco. A gente vai fazer um breve intervalo aqui e olha, você já está ouvindo aí a musiquinha subindo de Elza Soares, A Carne. Ouve aí, reflete um pouco, daqui a pouquinho a gente está voltando com o nosso segundo bloco. A carne mais barata do mercado foi a carne negra. A carne mais barata do mercado foi a carne negra. A carne mais barata do mercado foi a carne negra. A carne mais barata do mercado foi a carne negra. Que vai de graça pro presídio e para debaixo do plástico, que vai de graça pro subemprego e pros hospitais psiquiátricos. A carne mais barata do mercado foi a carne negra. A carne mais barata do mercado foi a carne negra. A carne mais barata do mercado foi a carne negra. A carne mais barata do mercado foi a carne negra. Que fez e faz história, segurando esse país no braço, meu irmão. O cabra aqui não se sente revoltado, porque o revólver já está engatilhado. E o vingador é lento, mas muito bem intencionado. E esse país vai deixando todo mundo preto e o cabelo esticado, mas mesmo assim ainda guardo o direito de algum antepassado da cor. Brigar sutilmente por respeito, brigar bravamente por respeito, brigar por justiça e por respeito de algum antepassado da cor. Brigar, 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 brigar. Muito bem, estamos de volta. Você que ouviu essa canção, linda canção de Elza Soares, A Carne. Isso está diretamente relacionada com o nosso tema. Hoje nós estamos recebendo aqui a Luciana Santos,
Ela é uma jornalista, uma advogada, ela é analista da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas e tem contribuído significativamente com os movimentos negros em Manaus, tem articulado a sua participação na dimensão mais pública, e isso é evidente por aquilo que você ouviu no primeiro bloco. Nosso episódio de hoje, Consciência Negra, o que realmente significa. Nós estamos à metade do nosso episódio e começando a entender mais isso, né? Passando para você que nos ouve a importância desse tema hoje, 20 de novembro de 2025. Compartilhe esse episódio, manda esse link aí para algum amigo, colega, familiar, enfim. Faz esse link viralizar aí nas redes sociais. O Trilha da História agradece. Nós vamos retomar aqui com o nosso segundo bloco de perguntas agora. Luciana, estamos voltando e agora a gente vai continuar falando do tema, mas buscando contextualizar a nossa cidade, o nosso estado, que você até já deu ali em algum momento a dimensão quando lembrou da sua atuação no nosso contexto, mas entrando mais agora naquilo que diz respeito à sua atuação no campo do jornalismo e do direito. Como você avalia esse processo de consciência negra do amazonense? O que dizem os dados? Existem dados aí que você teve acesso acerca dos crimes de racismo, intolerância religiosa? Como a imprensa local tem registrado tudo isso, Luciana? Esse é um fato, assim, é um tema, né, bastante, que a gente tem debatido bastante, assim, que é essa questão da intolerância religiosa, né, porque a gente tem subnotificação, na verdade, dos casos, não só de intolerância religiosa, mas que, na verdade, eu chamo de racismo religioso, eu sou adepta, né, desse conceito de racismo religioso. Mas o próprio de racismo, o crime de racismo, né? Porque isso aí é algo que vem dessa nossa própria dificuldade, né? De se assumir como negros, a formação dos nossos profissionais, e aí não é só no direito e no jornalismo, né? Que tem essa falha. Eu tenho percebido, assim, nos diálogos, né, com pessoas de outros cursos, com profissionais de outros cursos, que tem essa problemática também. Então, o que acontece? Quando uma pessoa... A gente não tem nenhuma delegacia... tem isso, a gente não tem uma delegacia especializada em crimes raciais. Isso é uma falha também do Estado, né? Que é uma das demandas que, inclusive, a gente vai estar levando agora dia 25. Dia 25 vai ter a Marcha das Mulheres Negras em Brasília. Eu vou ter a oportunidade de ir como jornalista, né? E algumas companheiras daqui de Manaus, com muita luta, conseguiram comprar suas passagens e vão. Não só daqui de Manaus, do Amazonas, né? E essa é uma das nossas demandas, a questão dessa delegacia. Por quê? Quando a vítima, né, vai até a polícia, em geral, o crime de racismo é transformado em briga de vizinhos, sabe? O racismo religioso também, né? Nunca é dado o nome correto do que está acontecendo. O significado, né? O significado correto. E isso vem muito desse racismo, né? Em que a gente está inserido. As pessoas não conseguem, muitas vezes, identificar isso, né? E aí a gente tem essa falha nos números. E você sabe o quanto é importante para a gente, né, principalmente quem trabalha com pesquisa, com políticas públicas, ter dados para poder comprovar, né, para poder, enfim, implementar as políticas. Então tem essa deficiência. Isso é algo que começa, né, eu fico imaginando, assim, desde 2003 a gente tem a Lei 10.739, que é aquela lei que alterou a LDB e que inseriu, né, o ensino de cultura e história afro-brasileira nas escolas, né? Que, inclusive, eu debato isso na minha dissertação, a não aplicação dela aqui em Manaus. Mas isso não é só em Manaus, né? Nos outros estados acontece isso também. Agora você imagina, a gente perdeu aí a oportunidade nessas 2 décadas já, que já tem mais de 20 anos, né, a lei. Então a gente perdeu essa oportunidade de essa nova geração que está entrando no mercado de trabalho, que está adentrando as universidades, de desde criancinha
né? Já ter esse conhecimento, já ter tido ali uma oportunidade de ter uma visão mais plural de mundo. E aí, quando chega na universidade, muitas vezes o currículo desses cursos não abrangem essas questões. A gente quase não vê autores e autoras negras nas bibliografias, nem indígenas também, né? Porque lembrando que a gente está falando de consciência negra, mas boa parte desse racismo, né, a população indígena também passa. Lógico que eles têm outras especificidades, mas eu acho que assim, em muitos momentos nossas histórias confluem, né? E existe muito, né? Desde os quilombos existe essa irmandade entre população negra e população indígena. Porque os quilombos, até isso, né? As pessoas muitas vezes desconhecem que na história dos quilombos existiam pessoas indígenas também. A minha própria história familiar é assim, né? Esse meu avô paterno, ele era filho de uma escravizada e de um indígena, né? Então, assim, isso era muito comum. Bom, então a gente precisa, né, trabalhar essas questões. E aí, assim, a gravidade disso na questão do jornalismo e do direito, porque imagina um juiz que não tem o mínimo de letramento racial se deparando com um crime de racismo, né? Muito provavelmente ele não vai ter ali o mínimo da dimensão do que ele está julgando, né? E no jornalismo acontece a mesma coisa, porque você acaba ali lendo textos com vários estereótipos, sem esse aprofundamento, né, das questões sociais, e esses estereótipos acabam se reproduzindo, né? E assim, são profissões que a gente pode dizer até de elite, né? Porque ali o jornalismo tido como, né, um quarto poder, todo um poderio econômico em volta disso. E no direito, enfim, é um dos pilares do nosso Estado, né? Então, isso é muito grave. E existe dentro, assim, entre os advogados negros, existe toda uma movimentação, né, de ocupação mesmo, de resistência, né, de procurar ocupar lugares, né, e aí nos altos cargos do judiciário, porque ainda somos muito poucos. No jornalismo a mesma coisa, você vê que até bem pouco tempo você não via pessoas não brancas, por exemplo, no jornalismo televisivo. Aqui em Manaus você não via nem negros nem indígenas. E aí no direito é semelhante também, né? E isso interfere também na questão do espelhamento, né? Se você não tem ali pessoas em quem se espelhar, muitas vezes uma criança periférica, negra, ela vai achar que ela não, que aquilo não é um lugar para ela, né? Que ela jamais vai poder chegar e ocupar aqueles espaços. Isso também é uma forma, né, de subjugação, de controle de corpos, de mentes. E assim, controle, já que a gente falou de controle de mentes, né, toda essa desigualdade social muitas vezes leva a um outro tipo de morte, que não é só a morte do corpo físico, né, mas da saúde mental também. É uma outra forma de matar a população negra, né? Muito bem lembrado e colocado. Isso leva a vícios, né, leva a suicídios. Então, e sem contar que o acesso à saúde mental no sistema público de saúde ainda é muito precário, né? Não se consegue dar conta da demanda. Então, isso é uma outra forma de se matar também, sem falar na questão do encarceramento em massa. E essa violência extrema, né, em muitas cidades, em muitos estados, imagina você sair de casa, né, não saber se volta, ter várias técnicas desde criança. Por exemplo, um menino negro correndo na rua é visto como uma ameaça, né? Assim, como eu falei no primeiro bloco, não sou mãe, mas durante um tempo ajudei na criação de 2 primos que vieram do interior aqui para Manaus, um casal. O menino morria de medo que ele fosse para o shopping e lá achassem que ele estava querendo furtar alguma coisa por conta da cor da pele dele. E a menina já era uma outra preocupação, que era o medo de estupro, né? Porque as pesquisas demonstram que a maior parte das mulheres que são vítimas
de estupro são jovens negras, e de feminicídio também, né? Então, assim, é uma questão social, a tal da necropolítica, né, do Achille Mbembe, que ele chama, que é isso, é o poder estatal de escolher quem vive e quem morre. Que tristeza. É uma luta, Luciana, quando você insere a questão psicológica, né, você consegue, pelo menos assim, dimensionar mais ainda a complexidade de se avaliar um tema como esse, para que uma pessoa não possa abrir a boca e negar o racismo, né? Quando você cita a lei 10.639, que é uma lei que nós, enquanto formadores de professores de história que estamos lá, a gente identifica exatamente o que você falou, mapeando os nossos alunos que vêm da escola. Eles dizem, pelo menos nesse raio de experiência mais empírica, eles dizem que não lembram de ter trabalhado conteúdo de história indígena, de história da África ou de cultura afro-brasileira na escola. Quer dizer, isso é uma obrigação, né? Que o Estado brasileiro, tardiamente, mas ainda bem que, né? Lá em o Lula, em 2003, depois de 2008, as duas leis seguidas que se complementam, exige que há uma interdisciplinaridade ativa a partir da história, da educação artística, né, que é artes, e outras disciplinas, literatura e outras disciplinas mais interajam, porque quando você, enquanto jornalista, me coloca esses relatos, esses dados que você acessa, tanto no campo do direito como no campo da mídia, né, como é que agem esses agentes da lei, cara, é lá na escola que tudo começa. É lá que aquele pequeno, aquela criança, aquele adolescente consegue enxergar o outro como um igual. Eu preciso fazer isso lá, valorizar. E aí, ao invés disso, o que a gente acaba vendo são, por exemplo, escolas do Estado sendo entregues a determinadas confissões evangélicas ou cristãs para serem ocupadas ali para uma espécie de culto ou, enfim, supostamente desenvolvendo cultura de paz. Eu estou falando aqui de algo que acontece no nosso Estado, né? Algo que foi aprovado, inclusive, na Assembleia Legislativa, se eu não me engano, ou foi no início do ano, ou foi ano passado, e que os deputados derrubaram o veto do governador, né? Quer dizer, eu até lembro dessa reportagem porque eu participei dela na revista Cenário, e eu digo ali, olha, não é errado entregar o espaço da escola para determinada confissão de fé fazer ali o seu trabalho, já que eles dizem promover cultura de paz e não violência, mas chame as outras confissões, porque isso é algo comum às outras confissões de fé, também desenvolver a cultura de paz e não violência. Onde é que está essa convergência da dimensão religiosa, daqueles que detêm o poder político, midiático inclusive, que é hegemonicamente cristão, em dialogar com temas tão sensíveis para promover uma sociedade realmente mais igualitária, né, Luciana? Que não precisa nem falar aquilo que a gente já... Angela Davis fala muito sobre isso, sobre a questão de a necessidade urgente de todos nós nos tornarmos antirracistas. Não é só não ser racista, mas não é só se educar para você não tratar mal uma pessoa negra, mas é você combater diretamente qualquer tipo de situação, e isso começa na base, né, Luciana? Começa na base, e é isso, né? Essa lei, eu sempre falo que ela beneficia a todos, né? Porque ela vai dar oportunidade tanto para crianças negras, brancas, indígenas, asiáticas, a conhecerem essas outras narrativas, esses outros pontos de vista, essas outras histórias, né? Conhecer, a gente desconhece, por exemplo, as pessoas até hoje ainda confundem que a África é um continente, né, com mais de 50 países, com vários idiomas e culturas diferentes. Né? Nossa. Os gregos, né, a gente estuda tanto filosofia ali na escola, na faculdade, enfim, eles iam para o Egito, e Egito é África, né? Eles iam beber dessa fonte, né? Assim, desenvolvimento da medicina, da arquitetura. Tem tanta coisa interessante, e as nossas crianças são privadas disso. E assim, na minha pesquisa, né, eu consigo demonstrar que, pelo menos, né, nessa situação que ocorreu aqui em Manaus, de suspenderem durante um tempo
esse estudo das diversidades, né? Porque não era só essa questão da história, cultura africana, mas sexualidade, gênero e tudo mais. Sim. Mas era baseado em pautas morais, né? Ali da bancada evangélica na Câmara Municipal daquele momento. Então é isso, as pessoas confundem, acham que você estudar a cultura e a história africana é que você vai iniciar as crianças em uma das religiões, né? Porque são várias também de matriz africana. E não é isso. Nossa, para você ser iniciado no terreiro, primeiro que você tem que ter ali, o terreiro ele é um espaço, é como se fosse uma família, né? É o território da África dentro de uma casa, um sítio. O terreiro é isso, né? Ele foi esse espaço de resistência e de uma nova família, porque as famílias foram desagregadas, né, durante o período de escravidão. Então, você via naquele irmão que às vezes era de uma outra comunidade, que lá em África vocês até lutavam, né? Eram tribos inimigas, mas que aqui se respeitam isso e se criaram famílias, né? E se preservou essas línguas, né? Por exemplo, na casa que eu frequento, a gente reza em Jeje, que é da região do Benin, né? Eu cultuo ancestrais que chamamos de Vodum, que é a nossa ancestralidade, né, daquela região ali. Mas existem os orixás, existem os inquices, né? E aí quando vem para o Brasil tem essa confluência com a cultura indígena, né? Então chegam os encantados também. E sem falar na questão de que fomos obrigados, né, a aceitar o catolicismo, porque era a religião oficial do país, então tem toda essa questão do sincretismo, né? Então, assim, se permeou isso nessas religiões que são afro-brasileiras, né? Que já não são não é a mesma coisa que acontece na África. Então, assim, terreiro é vivência, você jamais vai aprender isso na escola. Para você ser de santo, você tem que viver aquilo com a sua comunidade, com seus pares, né? E as pessoas não entendem isso e assim, é uma grande demonização, né? E a gente sabe que essa demonização vem, é um projeto desde a época das descobertas, entre aspas, né? Porque essa colonização vem com essa questão desse eurocentrismo, né? Então, isso não vem de hoje, né? Isso é um projeto realmente antigo e que permanece. Você que nos ouve, o que a Luciana está dizendo de maneira muito categórica é que não existe, não deveria haver esse temor de se apreciar a cultura do outro, a religião do outro. Olha só os elementos que nós privamos as nossas crianças, os nossos adolescentes de terem contato para aumentar ainda mais a sua cultura, o seu conhecimento do mundo, sua leitura de mundo. E não existe um projeto evangelístico, se é que eu posso usar esse termo, das religiões afro no Brasil. Eles são minoria, gente. Tá aí os dados, né? E mesmo assim, apesar de tudo, foi quem mais cresceu não fazendo isso, Luciana, porque saiu de 0,1% para 0,9%, triplicou. Desculpa, 0,3% para 0,9%, triplicou. Mas o Brasil é majoritariamente, hegemonicamente cristão, católico e evangélico. Então, nós somos uma nação composta de muitos traços plurais que nós só teríamos a ganhar quando nós passarmos a cumprir essas leis dentro da escola, desde as nossas interações humanas, sem nenhum tipo de temor. Agora, a gente teme quando o projeto ele é exatamente o contrário oposto, né? Quando ele diz que a religião do outro não vale, que tem demônios, que as minorias têm que desaparecer. Esse espírito, que eu costumo dizer em sala de aula, espírito aqui é comportamento, permeou a cabeça do brasileiro nos últimos anos. Nós estamos gravando esse programa aqui para desmistificar, para educar você que nos ouve a compreender que você é um agente
de transmissão do bem, do saber, do conhecimento, da cultura humana, da civilização humana, que é composta de vários traços, né, Luciana? Acho que isso ficou bem colocado. A gente já vai para a fase final do nosso podcast de hoje, que é uma extensão do que está sendo falado. Como isso pode efetivamente conscientizar a população a superar o racismo e os preconceitos que ainda estão tão enraizados em nossa sociedade? O que você, por último, diz ao nosso ouvinte, Luciano? Olha, assim, tem hora que dá assim um desânimo, sabe, Daniel? Não vou mentir. Porque é isso que a gente conversou até agora, né? Esse projeto tão poderoso. E assim, uma coisa que eu acabei não falando aqui, não lembro se falei no início, mas o racismo está muito atrelado a essa questão do capital, né? E nós somos uma sociedade capitalista. Então, é um trabalho assim, muitas vezes de formiguinha, sabe? Às vezes você se sente meio que pregando no deserto. Só que é isso, né? A gente sempre pega e olha assim, para e pensa, nossa, mas meus ancestrais já deram muitas vezes a vida, né? Já deram sangue para que hoje, por exemplo, eu tivesse acesso a uma universidade, né? A transitar em lugares que... eu tô falando, assim, meu avô nasceu ainda escravizado, né? Olha só, não tá tão longe, assim, do que a gente está vivendo hoje, né? A gente parar para pensar, a escravidão terminou um dia desse. Então, meus pais, por exemplo, não tiveram, não tem o ensino médio, nem meu pai nem minha mãe. Ele já falecido, né? Mamãe ainda viva. Então, assim, foi muita luta para a gente conseguir chegar ao que a gente já conseguiu hoje, né? As políticas que a gente conseguiu hoje, e tudo isso fruto dessa movimentação dos movimentos negros, né? Não foi nada de graça, não veio nada de forma gratuita. Isso é tudo muito batalhado até hoje. Então, eu acho assim que, na verdade, teria que ter um projeto, né? Assim como a gente teve um projeto de Estado para querer nos embranquecer, né? Mas ter um programa de Estado realmente para que chegue um dia a esse negócio. Na verdade, isso existe já, que é a nossa Constituição, né? Só que é isso, a gente e o movimento negro ele tem esse lema, né? Que enquanto existe o racismo, não haverá democracia de fato. Porque a gente não tem... por exemplo, a gente falou muito aqui, eu acabei não tocando num ponto, né? Assim, mais específico, é a questão da meritocracia. As pessoas vendem muito essa ideia. E não existe, né? Porque é isso, a gente parte de pontos muito diferentes. Né? Ontem eu estava conversando com esses alunos, tem pessoas da periferia de Manaus que não conhecem o centro de Manaus, gente. Porque não se veem ali naqueles espaços, não tem condições financeiras para chegar ali. Muitas vezes eles acham que não vale nem a pena terminar a escola, frequentar a escola, porque sabem que mais lá na frente não vão ter oportunidades. Porque estão começando muito lá de trás, numa desvantagem muito grande. Né? Então, assim, é tão complicado. Mas, como eu te falei lá no início, eu acredito muito nesse poder transformador da educação, sabe? Eu acho que a implementação dessa lei, se existisse de fato, já seria ali um grande avanço, sabe? Isso foi um sonho realmente dos nossos antepassados, assim. As pessoas batalharam muito para que essa lei existisse. Então eu acho que eu defendo muito, assim, já virei meio palestrinha nesse tema, né? Mas porque eu realmente acredito, e é isso, eu acredito que ele é bom não só para as crianças negras, mas para as crianças indígenas, brancas e asiáticas, é bom para todo mundo. Eu acho que é isso, Luciana. Você falou no início da sua resposta que desanima, né? Mas espero que esse programa tenha sido uma centelha para você se manter animada, porque você efetivamente fez isso aqui, né? Anima não somente a nós aqui do Trilhas da História, refletindo sobre tudo isso, mas certamente a sociedade, as pessoas que vão te ouvir, as pessoas que vão... Porque o desanimar que a Luciana falou aqui é diante do quadro, gente. Nós somos seres humanos, estamos diante de situações que assustam até. Mas, como educadora que ela é, nós somos educadores, estamos sempre conscientes dessa esperança, dessa utopia.
E utopia não é um lugar impossível. Utopia é um lugar possível. Diante de tantas adversidades, a gente sonhar com um Brasil, um futuro de um país mais livre, mais justo, mais fraterno, mais igual e superando as nossas dificuldades. Professora Luciana, infelizmente chegamos ao final do nosso episódio. Nós agradecemos muito a sua presença aqui no Trilhas da História, enriqueceu muito aí a nossa segunda temporada, não tenho dúvida disso, e que esse programa fique registrado logo no Dia da Consciência Negra. Hoje, você que está nos ouvindo já sabe o que isso significa. Compartilhe isso para as pessoas saberem também. Por gentileza, seus agradecimentos finais. Eu queria agradecer muito novamente o convite. E é isso, né? Se puderem compartilhar. Porque assim, eu acredito muito também nessa questão de sementinhas, né? E também essa questão de você molhar os passos por onde as próximas gerações, né, vão passar ainda. E é isso que eu tento fazer, né? E eu queria convidar. Porque a gente tem também essa filosofia africana, né, do Ubuntu, eu sou porque somos. E como uma pessoa quilombola também, né, que é justamente isso, esse sentido de comunidade, é isso que me mantém, né, quando o desânimo vem, e essa força ancestral também, esses ancestrais que eu cultuo até hoje e que me dão sustentação, né, quando eu estou desanimada, acalmam o meu ori, acalmam minha cabeça e me ajudam, né, a seguir em frente de mãos dadas com os meus, né. Eu acho que isso é muito importante. Um grande abraço e axé. Axé, é isso aí. Recado dado. Um recado cheio de esperança, um recado para um futuro que a gente almeja. Você viu aí o recado da Luciana. Compartilhe esse episódio. Mais uma vez eu peço que você compartilhe esse episódio. Interaja conosco. Segue o nosso Instagram aí, Trilhas da História, acesse as plataformas. Ficamos muito, muito agradecidos à participação da Luciana hoje aqui. Fique atento aí aos próximos episódios da nossa segunda temporada. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.